eu sou o Diniz Domingos, trabalho no departamento comercial da Solzaima. O tema que nós trazemos hoje é como gerir a entrada para a combustão. Vamos ver como funciona a combustão. Vamos ver depois também as principais perdas de eficiência numa reação de combustão. Vamos depois ver em pormenor o rolador de combustão, sua definição, os principais constituintes, o princípio de funcionamento, como se processa a instalação e como se desenvolve a afinação do rolador de combustão. Então, antes de mais, antes de partirmos diretamente para o nosso assunto de hoje, vamos ver o que é uma combustão. Uma combustão é uma reação química isotérmica, onde há libertação de energia para o meio exterior entre uma substância, o combustível, e um comburente. E depois o resultado desta reação é a libertação de calor e luz. Nós, como reagentes, temos o combustível, como comburente temos o ar. O combustível pode ser biomassa ou outro produto qualquer, mas neste caso, nos nossos equipamentos, deve ser a biomassa e neste caso em particular a lenha. A biomassa é constituída por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, enquanto o ar tem na sua constituição o oxigênio e o nitrogênio. Depois, dentro da nossa câmara de combustão, vai-se dar a reação de combustão, a reação química isotérmica, e como produtos dessa reação nós vamos ter os gases de exaustão, também vamos ter o vapor de água, o dióxido de carbono, o monóxido de carbono, o NOx, o nitrogênio, entre outros. E vamos ter também liberação de partículas. Aquilo que mais me interessa é efetivamente a energia e o calor, e depois as cinzas que se vão depositar na nossa gaveta de cinzas. Então, quais os fatores que afetam a eficiência energética de uma combustão? A eficiência energética está diretamente relacionada com diversos fatores, entre os quais a concepção. A concepção tem a ver com a forma como cada fabricante produz os seus equipamentos. A operação tem a ver com a forma como nós vamos instalar o nosso equipamento, ou seja, se vamos dimensionar bem o nosso equipamento ao espaço que vamos aquecer, ou se vamos construir bem a nossa chaminé por forma que ela nos proporcione a devida de pressão. Depois vamos ter um manuseamento que é de extrema importância também, que é a forma como nós acendemos ou a forma como nós vamos abastecer o nosso equipamento, a forma como nós colocamos a lenha no nosso equipamento, tudo tem uma forma de ser. E depois também, muito importante, a manutenção que nós vamos fazer aos nossos equipamentos. Então, entre as perdas mais importantes que nós vamos ter dentro de numa reação de combustão, são as perdas através da chaminé, que vão se situar na ordem dos 30% a 40% da energia total. Enquanto nós no interior da câmara de combustão, no processo de combustão, podemos ter perdas na ordem dos 20% a 30%. Estas perdas podem surgir quando? Quando nós usamos lenha muito úmida, em que nós vamos ter que utilizar ou ter que gastar da própria energia que a lenha nos vai proporcionar para secar essa lenha. E só depois é que vamos usufruir da restante energia que ela nos traduz. Nós interpretando esta figura que nós temos aqui, uma quantidade de lenha que tem um potencial energético que seja X, nós ao colocá-la dentro da nossa caldeira, nós depois de todas as perdas, nós vamos usufruir de X menos qualquer coisa. E então é essa a energia útil que nós vamos usufruir. Nós também, como rendimento, como cálculo do rendimento é feito através desta fórmula, o rendimento será igual ao calor útil transferido pelo calor do combustível total, e depois vamos ter o rendimento das nossas máquinas. Assim sendo, podemos entender a importância do nosso rolador de combustão. O rolador de combustão é um componente que aumenta a eficiência energética da queima e, por consequência, uma economia de combustível, bem como baixar as emissões de gases nocivos para o ambiente.
O ideal numa combustão é que ela fosse completa, em que o produto da combustão fosse vapor de água e CO2, ou monóxido de carbono, ou dióxido de carbono. Mas isto raramente acontece ou não acontece numa combustão de biomassa. Então, o que vamos ter é uma combustão parcial, que para além da produção de vapor de água e de dióxido de carbono, vai-se produzir também monóxido de carbono, NOx, e compostos orgânicos voláteis, partículas, etc. Assim sendo, para termos uma combustão o mais completa possível, temos que administrar sempre mais 10% de ar face ao que seria o ideal numa combustão. Isto para obter um melhor nível de eficiência possível. O processo de combustão, numa câmara de combustão, numa reação de combustão, digamos assim, passa por uma libertação inicial de vapor de água através ou por ação do calor. Depois vai haver a libertação dos gases voláteis. Depois, então, numa terceira fase, vai haver uma reação de explosão por ação da nossa queima. E depois, neste momento em que há esta explosão, é onde há o maior poder calorífico da lenha, e depois o carbono ou o carvão queima-se mais lentamente e os gases da combustão vão percorrer todo este circuito até passarem pela chaminé, e enquanto eles percorrem este circuito vai haver uma transferência de calor para as nossas paredes com água. Então, a importância do rolo a combustão é alimentar a combustão de quantidade de ar necessária para que esta seja o mais completa possível. Ele vai atuar sobre o valor de tiragem do equipamento, variando a secção de passagem de ar e, por consequência, o caudal do ar comburente. Se a temperatura for elevada, o regulador de combustão vai fechar a passagem do ar, vai fechar a janela de entrada de ar. Se a temperatura for mais baixa do que 60 graus, o regulador de combustão vai abrir na totalidade e aumentando assim o caudal de entrada de ar para a combustão. Então, aquilo que nós podemos ver aqui neste gráfico aqui da direita, nós podemos ver aqui o ponto ótimo de eficiência. Isto quer dizer o quê? Quer dizer, quando nós temos falta de ar numa câmara de combustão, quando nós temos o regulador de combustão muito fechado, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que há uma produção muito grande de monóxido de carbono, uma produção muito grande de dióxido de carbono e de fuligens. Em termos de libertação de oxigênio, vai haver muito pouca, porque automaticamente, como não há entrada de ar para a combustão, automaticamente também não vai haver oxigênio na combustão. Então vamos ter que encontrar aqui o ponto ótimo. Se nós tivermos o ar em excesso numa combustão, aquilo que vai acontecer, vamos libertar muita energia para o exterior, também não é isso que se pretende. Obviamente, vamos libertar muito menos dióxido de carbono e monóxido de carbono e outras substâncias, mas também estamos a libertar a energia para o exterior, e não é isso que se pretende. Então vamos ter que encontrar aqui o ponto ótimo, que é feito através do regulador de combustão. O regulador de combustão é que vai trabalhar de forma a que nós consigamos atingir o ponto ótimo de uma combustão. Então, este nosso regulador de combustão é constituído pelo manípulo de regulação, é constituído por um veio, pela sua haste de comando. O regulador termostático está na base e está em contacto com a água, com a câmara de água. Depois temos a corrente que vai nos ligar à porta de entrada de ar do exterior. Temos aqui neste diapositivo um vídeo demonstrativo de como funciona o nosso regulador de combustão numa caldeira, e vamos fazer passar o vídeo. E nós, quando temos uma temperatura de 60 graus, nós vamos ter a abertura completamente aberta. Se virem, quando nós chegarmos aos 80 graus, a haste fechou e a entrada de ar fechou também. Podem ver? Abre e fecha consoante temos temperatura ou não temos temperatura. Neste caso não temos, abriu. Quando voltarmos a ter temperatura excessiva, ele, por segurança, fecha na sua totalidade. Ok? Muito bem.
Então, o que é que nós podemos ver? Podemos ver que o nosso elemento termostático está em contacto com a água e ou dilata ou contrai consoante a oscilação de temperatura. À temperatura de 60 graus está completamente aberto, à temperatura de 80 graus está completamente fechado e por uma questão de segurança, porque é normal que haja uma inércia na temperatura da água entre 5 a 10 graus e os 80 graus será por uma questão de segurança para não fazermos ativar a válvula de temperatura. Vamos ver então um vídeo de como fazer a instalação do nosso regulador de combustão num reparador de calor a lenha, de aquecimento central. A montagem deve ser feita sempre em frio e sem pressão. Nós temos a cabeça termostática que vai ser embutida, temos o corpo do nosso regulador de combustão, a cabeça reguladora deve estar no máximo, depois vamos fixar a nossa haste e a corrente vai ser conectada à janela inferior. Todos os nossos equipamentos têm um local próprio para a instalação do nosso regulador de combustão. E cá está ele. Pode ser necessário cortar a vareta por forma a que faça uma boa colocação do regulador de combustão. Devemos colocar o parafuso virado sempre para o lado da chaminé, que é sempre o direito de funcionamento do regulador de combustão. Se ficar ao contrário, não vai funcionar, como nós vamos poder ver exatamente desta forma. Ele não vai funcionar corretamente e por isso devemos colocar sempre o parafuso virado para a chaminé. E cá está a forma correta de fazer a instalação. Devemos deixar um bocadinho desajustada a vareta por forma a quando fizer força, faça sempre força no sentido do aperto. Depois vamos colocar a corrente. A posição da haste deve ser o mais elevada possível por causa depois da dilatação. E agora vamos proceder ao acendimento de seguida. Neste momento temos o nosso regulador de combustão instalado. E o passo seguinte vai ser exatamente fazer a afinação do regulador de combustão, a afinação esta que deve ser feita em quente. E cá está, sempre em quente, deve estar conectado hidravlicamente para não haver nenhum engano. Vamos colocar a temperatura de arranque da bomba a 80 graus, isto é só para fazer a afinação. Depois vamos aguardar que a temperatura atinja os 80 graus. Durante o aquecimento devemos ir ajustando os elos à corrente. Isto é, ela vai baixando e nós vamos retirando elos à corrente por forma a mantermos sempre a entrada de ar sempre aberta. Quando atingimos os 80 graus, o que nós vamos fazer? Vamos fechar a porta e depois passamos a temperatura de arranque da bomba para a temperatura normal de funcionamento, que serão os 60 graus. E desta forma temos o nosso regulador de combustão afinado, por forma que tenham uma boa performance ao longo da utilização do equipamento. Chegamos então assim ao fim desta apresentação. Não percam o próximo vídeo sobre como dimensionar um vaso de expansão, que é um tema muito pertinente e devem acompanhar. Vemos por aí. Obrigado.